Muito boa noite a todos, a meus companheiros de Ideal Espírita. Novamente estamos aqui para fazer um estudo das obras de Kardec. E hoje nós vamos estudar sobre o capítulo 12 do Livro dos Espíritos, na parte terceira, que é sobre a perfeição moral. Ou mais especificadamente, no item Como Vencer as Más Paixões. Nós, espíritas, sabemos que o Livro dos Espíritos é um compêndio maravilhoso em termos de notícias espirituais, em termos de esclarecimento a todos nós que procuramos saber todas as dúvidas que nós temos sobre o Espiritismo. E nesse capítulo fala principalmente o princípio das paixões. E nós vamos começar com a pergunta que Kardec fez aos Espíritos a 907. O princípio das paixões, sendo natural, é mal em si mesmo? E os Espíritos respondem: não. A paixão está no excesso acrescentado à vontade, já que o princípio foi dado ao homem para o bem, e as paixões podem levá-lo a realizar grandes coisas. É no seu abuso que está a causa do mal. E como nós somos seres humanos, ainda imperfeitos, mas nós sabemos que nós temos que ter paixões para ir adiante. Temos que estar apaixonados por uma ação de trabalho, por uma ação, uma pessoa em que a gente se apaixona de verdade para se casar. Mas todas essas paixões, se houver um abuso, isso sim é que causará o mal. Vamos definir agora o limite das paixões, que é esclarecido através da pergunta 908. Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? E os Espíritos respondem: as paixões são semelhantes a um cavalo, que é útil quando dominado e perigoso quando ele domina. Então, reconhecei que uma paixão torna-se perigosa no momento em que deixais de governá-la e resultar qualquer prejuízo para vós ou para os outros. Então está aí esse limite. Você podendo controlar ou dominá-la, esse é o limite da paixão. Kardec ainda faz uma nota, que toda paixão que aproxima a pessoa da natureza primitiva a afasta da sua natureza espiritual. Fala também que todo sentimento que leva a pessoa acima da natureza primitiva revela a predominância do espírito sobre a matéria e a aproxima da perfeição. Tá ok? Então vamos para outra pergunta, em que nós vamos discutir sobre o vencer as más tendências ou as más paixões. Na 909, Kardec pergunta: o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? E a resposta: sim, e algumas vezes com pouco esforço. É a vontade que lhe falta, como são poucos dentre vós que se esforçam para isso. Então, vejam bem, a educação da vontade é que nos dá, que vai ser um ensinamento que serve de base para essa educação. Educação da vontade. Nós temos que aprender a educá-la para que nós possamos dominar todas essas tendências más ou boas. O uso persistente e tenaz
da faculdade soberana da vontade, permite nos modificar a nossa natureza, vencer os obstáculos, dominar a matéria, a doença, a morte. Como diz Emmanuel através de Chico Xavier, tudo que serve para corrigir, elevar, educar e construir, nasce primeiramente no esforço da vontade unida à decisão. Então, com isso, nós sabemos que essa educação dessa vontade é que vai nos fornecer os subsídios para nós vencermos as más paixões. Daí temos, na pergunta 910, sobre assistência para superar suas paixões. E o que Kardec pergunta? O homem pode encontrar nos espíritos uma assistência eficaz para superar suas paixões? E eles nos respondem: se ele orar a Deus e a seu protetor com sinceridade, os bons espíritos certamente virão em sua ajuda, porque é a missão deles. Então veja bem, sempre nós temos que ter essa sinceridade através da oração para o nosso Pai Celestial, para o nosso Espírito que nos auxilia no dia a dia, e nós fazendo isso com sinceridade, eles estarão nos ajudando naquilo que nos pedem. Passamos daí para 911. Nós fazemos uma sequência, além da 907, para que haja uma coordenação dos pensamentos nesses estudos que estamos fazendo. Então, na 911, Kardec pergunta: não existe paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade não tenha o poder de superá-las? E eles respondem: há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas vontade está apenas nos lábios. Querem, mas estão bem satisfeitas que assim não seja. Quando o homem não acredita poder vencer suas paixões, é que seu espírito se satisfaz nisso por consequência da sua inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende sua natureza espiritual. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Então veja bem, toda a guerra que nós temos interior e espiritual, e que nós compreendemos a natureza delas, se nós vencê-las, é uma vitória do nosso espírito sobre a matéria. Essa é a conclusão que os espíritos nos dão. Como nós somos da 909 até 911, para nós continuarmos na sequência, nós temos que pular um pouquinho atrás, na pergunta 893. Que diz que a pergunta que Kardec faz é: qual a mais meritória de todas as virtudes? E a espiritualidade responde: todas as virtudes têm seu mérito, porque indicam progresso no caminho do bem. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Então, nós temos que saber que a sublimidade da virtude é o sacrifício do interesse pessoal pelo bem do seu próximo, sem segundas intenções. A mais merecedora das virtudes nasce na mais desinteressada caridade. Quantos que negam Jesus pelos seus atos diários? Não basta aceitá-lo apenas nos lábios, quando o coração está repleto de iniquidades. Então nós temos que ligar o nosso coração à nossa mente, juntando isso no nosso espírito. Na 895,
Kardec volta a repetir: além dos defeitos e vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o sinal mais característico da imperfeição? Olhem bem a pergunta. Sobre quais que ninguém se enganaria, qual é o sinal mais característico da imperfeição? E eles nos respondem: o interesse pessoal. Porque o verdadeiro desinteresse é coisa tão rara na Terra que é admirado como um fenômeno quando se apresenta. Que sempre nós humanos temos interesse em alguma coisa. O apego às coisas materiais é um sinal notório de inferioridade. Porque quanto mais o homem se prende aos bens desse mundo, menos compreende a sua destinação. Pelo desinteresse, ao contrário, prova que vê o futuro sob um ponto de vista mais elevado. Daí vamos ver sobre os maiores obstáculos do progresso da humanidade. E isso nós vamos ver na pergunta 913, em que Kardec faz: dentre os vícios humanos, qual o que se pode considerar radical? E os espíritos confirmam: temo-lo dito muitas vezes, é o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. Então, completando mais, na 914 ele ainda persiste, fundando seu egoísmo no sentimento do interesse pessoal. Bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á a conseguir extirpar? E os espíritos respondem novamente: à medida que os seus homens se instruem acerca de coisas espirituais, menos valor darão às coisas materiais. Agora, uma coisa é necessária: que se reforme as instituições humanas que o entretêm e o excitam. Isso depende da educação. Mas ele ainda persiste na pergunta 917. Qual o meio de destruir seu egoísmo? E vem a resposta: de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é o mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo da sua origem. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. Porque nós temos que crescer moralmente nessa vida terrena, para que nós possamos ir por uma vida futura melhor. Quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos e as relações sociais. O egoísmo, ele assenta na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade, que o universo está aí para nós vivermos. Porém, destruindo essa importância, ou pelo menos reduzindo-se às suas legítimas proporções, ele necessariamente combate o egoísmo. O que torna o homem egoísta? Olha que interessante.
O choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é que muitas vezes o faz egoísta, por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva, notando que os outros pensam em si próprios e não nele, ei-lo levado a ocupar-se consigo, mais do que com os outros. Então é isso que torna o homem egoísta, com exemplos principalmente dos outros. Mas novamente, como combater então o egoísmo? Então nós temos que atacar o mal em sua raiz, isto é, pela educação. Não por sua educação que tem de fazer os homens instruídos, não é isso não, mas pela que tende a fazer os homens de bem. A educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral e, consequentemente, combatemos moralmente o egoísmo. Para combater o egoísmo ainda, quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. Por isso que nós temos que realmente sermos incisivos à hora de combater o egoísmo. Porque Kardec ainda afirma: faça-se com a moral o que se faz com a inteligência, e ver-se-á que se há naturezas refratárias, muito maior do que se julga é o número das que apenas reclamam cultivo adequado para produzir bons frutos. Vejam bem o que ele quis dizer, que nós devemos fazer com a moral o que nós fazemos com a inteligência. E com essa participação da nossa moral, nós faremos um cultivo adequado para nós produzirmos coisas boas para nós e para todos. O egoísmo é ainda a fonte de todos os vícios, como a caridade é de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver o outro, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem. O homem que é caridoso por si só, sem pretensão de louros, de estar se beneficiando com isso, isso fará destruir o egoísmo que existe nele. Se quiser assegurar sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro, faça a caridade. Eu acho que essas perguntas já servem para o nosso estudo da noite. Agradeço a vocês pela paciência que tiveram de me ouvir e vamos agradecer ao Pai Celestial pelo dom da vida e pela oportunidade que nos dá de estarmos estudando juntos. Que Deus os ilumine e um beijo bem forte no coração de cada um. Muito obrigado a todos e uma boa noite.